Não, eu queria dizer o seguinte, nós que estamos atuando na área de TV pública e TV educativa, o nosso desafio é muito grande, porque hoje, quando qualquer cidadão normal hoje tem um leque, quando liga a televisão, um acesso no mínimo de 100 canais de televisão. Tem TV aberta e TV a cabo, no mínimo. Entendeu? Hoje pode verificar que tem um tipo de televisões, de produção de televisão para todos os gostos, para todo tipo de plateia, né? Então eu queria dizer assim, nós temos a TV pública e as TVs educativas tem que ter uma ação, vamos dizer, bem sincronizada, atuando em conjunto, para lutar para que esse modelo de veículo de comunicação ocupe seu espaço na sociedade. Entendeu? Porque, como você disse, hoje eu diria que, se a gente fizer uma pesquisa do Ibope, para ver quem assiste TV educativa e TV a cabo, eu diria que são os gatos pingados, né? Infelizmente. Né? Então eu diria que tem que ser uma ação conjunta, não ações isoladas, para a gente tentar buscar essa mudança de comportamento da sociedade e explorar o potencial que ele tem, entendeu? Porque, repito, tem esse leque muito grande hoje de acesso a canais de televisão, entendeu? Coisa que no passado não tinha, né? Então eu diria que esse é o nosso grande desafio. Então eu sugeriria que nós tivéssemos assim, periodicamente, seminários ou reuniões setoriais, tá? Para voltada mais para o papel das TVs educativas e TV pública e TVs universitárias, para a gente conquistar o espaço, nosso espaço gradativamente. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? Porque, repito, nós estamos aí convivendo com um momento de... Você liga um canal de televisão hoje, você tem 1000 opções de televisão, né? Entendeu? Então, eu diria que... E muitas são retransmissoras, retransmitem programações como cabeça de rede, de outros canais que está à frente, que estão nos grandes centros, entendeu? Principalmente nós aqui que estamos no interior, né? Então, eu diria que nós temos que ter uma ação conjunta para poder mudar essa cultura. E o que você acha dessa mobilização que podemos ter daqui para frente, para poder mudar a consciência dos telespectadores e do potencial que nós temos aí pela frente para ser explorado? Bom dia, Israel, bom dia, público. Antes de mais nada, bacana te ver aqui mais uma vez, né? Não é a primeira vez, mas assim, né, de cara, assumindo aí a presidência da Rede Minas, e já está nesse evento, nesse movimento, para nós é extremamente interessante. Eu começo o que o professor Amaral, né, ele falou, eu pego carona no que ele disse, até porque também já estava pensando alguma coisa assim, que Minas tem diversas universidades públicas, né, estaduais, federais e tal. Inclusive, a Pró-Reitoria de Extensão, para este ano de 2015, lançará no segundo semestre um corredor cultural, onde haverá, então, assim, visitas e trabalhos, né, e apresentações culturais envolvendo a região sudeste. Então, eu concordo com o professor Amaral que seria extremamente interessante a Rede Minas, como talvez a rede das IFES mineiras, a gente ter esse diálogo mais aproximado, mais sistemático, a partir de um conceito de política pública, né, de interiorização da cultura. Me parece que a Secretaria Estadual ela está se manifestando e você aqui também nos trazendo. Então isso é um link. Outro link que eu gostaria de dizer, eu digo, a Diretoria de Cultura, né, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFO, já teve a experiência com a Rede Minas, nos anos 0, ainda do novo milênio, que foi com o programa Arte na Praça.
que ele era transmitido aqui e depois ele era transmitido na Rede Minas. Você, muito sabiamente, muito esteticamente, eu achei isso primoroso, né? Você falava da desigualdade, assim, deste layout estético que era apresentado. Hoje você já nos deu um toque, né? Olha, tudo bem, uma notícia, de repente a coisa pode ir em estado bruto, cru, etc, etc. Mas dependendo, né, da programação, tem assim algumas coisas aí assim para se fazer. Eu, como gestor na época, só fui mesmo entender isso a partir do momento que nós contratamos uma produtora independente, pensamos um layout legal, sabe, e encaminhamos então para a rede, para a RTU, mas aí, de certa forma, acabou a gestão, não houve, eu acho, mais a veiculação para a Rede Minas. Isso, creio que é extremamente importante. Quando você fala de abrir outras portas, aí, né, então já tem essa forma oficial, mas talvez a Web Minas, creio que isso é muito legal, sabe? Creio que isso é muito legal, dá para colocar as fases mais experimentais, as fases mais brutas e ao mesmo tempo aí aquilo que de repente não vá para a rede oficial, vamos dizer, né? E por fim, também, né, assim, o que eu gostaria de falar, recentemente, acho que na semana passada, a Folha de São Paulo ela falou do novo cinema mineiro. Inclusive, não sei se você chegou a ver, inclusive até fazendo um link com o novo cinema pernambucano, né, que despontou principalmente aí nas últimas 2 décadas, etc. E tal, e falando da dificuldade, etc., etc., mas exaltando que existe um novo cinema mineiro. Quando eu li, eu pensei, caramba, é que esse jornalista não conhece assim, a produção de audiovisual que essa cidade de Uberlândia, ela tem, e ela tem muito legal, jovens cineastas, videomakers, etc. e tal, que são premiados por aí, que os seus vídeos são extremamente assim, visitados, etc., né? Então, hoje você já deu um toque do Fórum, né, Mineiro de Audiovisual. Aí eu já fico pensando, como gestor público, né, que novamente, nessa oportunidade que eu estou tendo à frente da Diretoria de Cultura da PROEX, assim, caramba, como será que numa parceria, né, que já está sendo engatilhada, uma mostra de cinema independente, de repente nós poderíamos ali também já pensar, e aí, moçada, como é que é? Quem é linkado ao fórum, quem não é? Vamos, dentro dessa mostra de audiovisual, trazer alguém ou fazer uma discussão nesse sentido? Enfim, são apenas ideias, mas acima de tudo, que bom que você está nessa posição mais uma vez. E aí a turma ontem brincava, né, que pelo seu currículo você poderia ser o presidente da República, mas eu gostaria que você fosse ministro da Cultura e Social, tá bom? Mais uma pergunta. Você já. Oi. Bom dia. Aqui. Só aproveitando também, talvez à tarde a gente não tenha oportunidade, mas agradecer assim, o pessoal do Pontapé, Rubens, né, pela a 10ª Semana de Cultura Popular. Pelo menos eu que participei na quinta e ontem e hoje também, tenho aprendido muito. Assim. Eu queria fazer um gancho com o professor também, foi o que eu pensei. E aí eu pensei, por exemplo, num relato pessoal. O tempo que eu tive lá no Rio estudando, num processo de um projeto de extensão da Unirio, paralelamente eu tive que trabalhar e trabalhei no Ministério Público, né, como supervisor. E aí eu fiquei pensando o seguinte, todas as ações ali, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, eram concentradas, por exemplo, na capital. Né? Aí eu fico pensando, eu fiz um paralelo, quer dizer, trazendo pela sua palestra o contexto de Minas. Né? E eu queria saber assim, o que você pensa com relação, por exemplo, talvez a descentralização
E no sentido assim, de ter algum escritório local, né, por exemplo, em Uberlândia, pela importância geográfica do Triângulo Mineiro, o que você pensa com relação a isso? Mesmo diante de todos os desafios que você mencionou. A pergunta é em cima disso. Bom, antes de tudo, queria saudar a presença de duas figuras proeminentes da UniForquim nessa conversa. Acho que isso é um bom sinal desse momento, né? O nosso primeiro ativo que a gente precisa de fato ativar é a relação que já existe, né? A gente precisa requalificar essa relação com a rede de parceiros. Nós tínhamos 40 emissoras que historicamente ficaram ao Deus dará, sem nenhum tipo de carinho, de cuidado mínimo, de relacionamento mínimo, de atenção. E nesse momento eu vou fazer, a primeira mudança que eu vou fazer essa semana na TV é constituir uma área de rede e de relacionamento para que isso seja uma prática cotidiana. Claro que não quer dizer que não haja diálogo algum, porque o jornalismo da TV sempre trabalhou, sempre fez esforços para tentar identificar reportagens que possam vir a ser produzidas pelo interior, nessa rede de parceiros, que tivessem interesse para levar ao telejornal. Todo dia tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É um esforço que é feito por duas pessoas em turnos diferentes, ficam ligando, mandando e-mail para todo mundo. A gente precisa criar um outro fluxo, a gente precisa estimular isso. E eu acho que essa ideia da Web TV ela é sobretudo para isso, para reativar, né, esses polos, primeiro para identificar onde é que estão os polos de produção e criar um fluxo de mão dupla, de lado a lado, né? Então eu fico pensando aqui, claro que tem uma rede constituída de TVs universitárias, né? Tem uma associação, inclusive, que é a BTU, que representa as TVs como um todo, mas se a gente não conseguiria imaginar a pactuação entre as universitárias desde já de uma faixa de programação fixa na Web TV da Rede Minas, né? Todo dia, eu fiz uma experiência parecida com isso quando eu fui para a TV Brasil. Eu fui o segundo profissional convidado para fazer parte da operação que implementou a TV no Rio de Janeiro. Coube a mim, por exemplo, escrever o roteiro do primeiro dia de transmissão da Rede Minas, da TV Brasil. Ficou mais de 10 horas no ar, ao vivo, foi uma loucura. Quase perdi os cabelos que me restam. Mas foi uma experiência interessante naquele momento, porque o que eu estou tentando fazer agora para dentro do Estado, eu tentei fazer para o resto da rede pública de televisão. A gente montou naquela época uma faixa de programação à noite com programas de emissoras do país todo. Todas as emissoras que tinham produção própria consistente, evidentemente. Como é que eu organizei isso lá? Eu era o gerente executivo de conteúdo, né? Na segunda-feira, eu colocava um programa de uma emissora agora não me lembro exatamente, mas do Norte. Na terça do Nordeste, na quarta do Centro-Oeste, na quinta do Sul e na sexta do Sudeste. A gente pode muito bem fazer um exercício parecido com isso, você sabe? Tentar mapear onde é que estão as emissoras, em que regiões do estado elas estão, e organizar, se não houver produção contínua suficiente de programas, não só do telejornal, porque em geral as emissoras locais produzem telejornais, né? Pela escassez de recursos, nós temos mais dificuldades com a produção de programa, e quando produz programa, em geral, uma deficiência como a que a gente enfrenta lá também, né? Também pela falta de dinheiro. Acaba fazendo rádio e não televisão. A maior parte dos programas da própria Rede Minas, se vocês botarem a lupa lá, vocês vão ver, são programas de rádio com imagem. Programinha tem coisas muito consistentes, não estou desqualificando não, pelo contrário, eu não respeito por aquela equipe, mas era o que era possível fazer com as condições que se tinha. E é isso que orienta as decisões no final no campo público de televisão. O que eu estou chamando de programa de rádio com imagem? Programa de um apresentador de perninha cruzada, lá acomodado numa poltrona, espera-se minimamente confortável,
conversando loucamente. Né? Há assuntos de relevância, há entrevistados mais ou menos interessantes, há apresentadores mais ou menos sagazes, né? Mas é rádio com imagem. E o primeiro desafio da rede pública de televisão é produzir audiovisual. Então, o enfrentamento para dentro, ali, o meu primeiro desafio é esse: como é que a gente cria outros formatos, como é que a gente trata desses temas com outra linguagem, com uma inquietação maior, de uma maneira mais sedutora. Como é que a gente captura a audiência? Então, no fundo, o nosso grande desafio conjunto é fazer, atuar em direção a uma coisa que não deve ser determinante, na minha visão, nas decisões que orientam a TV pública, mas que é imprescindível também, por outro lado, que é ter audiência. Qual o sentido você gastar, o orçamento da Rede Minas hoje é algo que oscila entre 20 e 30 milhões por ano? Qual o sentido você botar 20 e 30 milhões numa operação dessa complexidade, se isso não se reverte em entrega para a população? Se as pessoas não veem, você está gastando mal dinheiro. Eu quero que as pessoas vejam, isso é a minha obrigação, gastar bem esse dinheiro. Né? E disso não tenho dúvida. A gente vai sim estudar caminhos ali e buscar soluções para essas deficiências. E eu tenho em vista alguns movimentos ali que vão tentar dialogar com um público mais amplo, e também é outra dificuldade da televisão pública. Né? A gente quer fazer televisão chique, inteligente, culta. A gente quer, parece que a TV pública, a natureza dela é necessariamente falar com a elite do país, com as pessoas que pensam o mundo e tal. É uma televisão no sinal aberto, tem que ser para todo mundo. Como é que eu falo para todo mundo? Claro que isso não requer que eu abra mão disso. Né? Mas eu não posso me orientar só por isso. A TV Cultura, um tempo atrás, fez uma pesquisa muito interessante que mostrou com toda clareza. O público dominante da televisão pública, no caso deles lá, eu imagino que isso possa ser expandido, é classe C e D. Ou era, né? Isso é anterior a tal nova classe média aí, que já vem migrando para o cabo. Por quê? Porque essa classe C e D não tinha para onde correr, e ela sabe que ela precisa de informação. Ela talvez não tenha tanto acesso a assinaturas de jornais, de revistas, não necessariamente vai ter internet em casa. Quer dizer, você entregar o sinal de uma emissora de TV gratuitamente, que traga informações que podem ajudar as pessoas no dia a dia, isso é valiosíssimo. Essa é a nossa missão, não pode ser menos que isso. E quando a gente tiver competência para fazer isso da maneira que isso merece, com a relevância que deveria ter, não tenham dúvidas, nós vamos incomodar as emissoras comerciais, porque a gente vai sim disputar audiência em determinadas faixas de horário. E eu não faria uma operação desse tamanho se não fosse para isso. É isso que eu quero. Eu quero sim disputar audiência. Né? Não é isso que vai orientar minhas decisões, vocês não vão ver quadros de mulheres bem torneadas procurando sabonete na banheira ali na Rede Minas. Lamento, se alguém tinha essa expectativa, desculpe frustrá-los. Não é esse o caminho da disputa de audiência que nós vamos trilhar. Né? Não é o da apelação, não é o do esforço que as TVs comerciais fazem para tentar mover a emoção das pessoas ou o tesão das pessoas. Né? Não é isso. A gente quer fazer isso pela via racional. A TV também lida com emoção, mas há formas mais dignas de se fazer isso sem precisar de tanta apelação. O professor Amaro, não tenha dúvidas, é disso que se trata. A gente vai trabalhar juntos, sim. E a questão da audiência tem a ver com isso. Só abrindo um parênteses, essa busca de uma identidade para as TVs, todas as TVs públicas ou educativas,
Eu fiquei sabendo que em TV educativo, para sobreviver, está dando grande espaço para igrejas evangélicas. Só que é uma notícia mais esdrúxula ainda, uma das emissoras da nossa rede, com o perdão, eu vou evitar dizer qual é para que não seja ofensivo, porque eu também sei da dificuldade das pequenas de se manterem, né? Mas um dos programas que ela exibe no sábado à noite é um programa de transmissão de casamentos. Olha que alegria. Então como é que o governo não pensou em criar uma secretaria de casamentos? Isso deve ter uma finalidade pública, né? Imagina, políticas públicas para casamentos. Não precisam casar. Enfim, mas isso mostra um pouco do estado de abandono também. Eu acho que a gente a gente tem que ter muita parcimônia em relação a essas coisas. De um lado, essas TVs não têm onde cair bota, se a Rede Minas já passa dificuldades financeiras com o pai grande, imagina essas TVs. A gente tem que criar políticas de parceria que prevejam contrapartidas, inclusive do ponto de vista financeiro, eventualmente. É claro que hoje a gente não tem dinheiro nem para a gente, não vai ter para passar adiante. Mas é essa a discussão que eu venho trazendo para dentro do governo, inclusive. Porque, por exemplo, a Rede Minas nunca recebeu verba publicitária do governo. O governo gasta uma fábula para dar visibilidade para suas campanhas nas TVs comerciais. Nunca foi uma parcela desse recurso para a própria televisão. Olha que loucura. Esse investimento que vai ser feito que precisa ser feito na Rede Minas, da ordem de talvez até uns 20 milhões, para migração para o sistema digital, parece muito dinheiro, né? Para a gente é muito dinheiro. Para o caixa do Estado, não necessariamente, mas todo mundo se estapeando lá por 20 milhões. Então o dinheiro não necessariamente vai vir para a gente, né? Não tem 20 milhões sobrando. Pelo contrário, o governador Pimentel recebeu o Estado quebrado. Não sei se vocês têm clareza disso, mas serão anos muito difíceis esses. E a nossa sorte é ter um governador com esse perfil, porque ele já passou por isso em Belo Horizonte. Quando ele começou na vida pública, ele chegou lá e tinha uma dívida no município que era do tamanho do orçamento do ano, que é exatamente o que está acontecendo esse ano. O Estado tem uma dívida que é do tamanho do seu orçamento. Olha que loucura, da sua arrecadação. Não é do seu orçamento, da sua arrecadação. Quer dizer, está quebrado. Como é que você vai mover dinheiro assim, numa condição dessas, cheia de restrições? Mas quando eu comentei isso com o secretário de comunicação, dizendo, secretário, precisamos, o governo precisa ter um entendimento da relevância da TV e desse momento, da importância de fortalecer nesse momento, por isso. E ele disse, de quanto que a gente está falando de dinheiro? Eu falei, algo entre 16 e 20 milhões. Ele olhou para o céu assim, parece muito, né? Mas é o que o governo botava no jornal Estado de Minas por ano. Então, o silêncio da imprensa mineira tem preço, né? O silêncio ou o filtro da imprensa mineira nas últimas 2 décadas tem preço, e o preço não é baixo, não. Daria para construir uma TV digital inteira, do zero. Vocês entendem? Imagina se uma parcela desse recurso fosse destinada para o fortalecimento da nossa rede de parceiros, por exemplo. Né? Quer dizer que o governo vai deixar de anunciar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um jornal importante, tem lá a sua história. Questione se ou não a sua linha editorial, né, e as suas orientações éticas. Mas quer dizer que se é só para anunciar, deve ser bem mais barato do que para comprar o silêncio. Vai sobrar um dinheirinho aí. Né? Né? Enfim, a história do seminário, professor, a gente vai fazer, eu já chamei um ex-presidente da TV para me ajudar a construir um programa continuado de capacitação lá dentro da televisão. Faço questão de convidar as nossas parceiras para encaminharem, mandarem seus funcionários para lá quando acharem que devem. Preciso atentar para criar esses canais de comunicação para a gente ver como é que isso seria. A história do Arte na Praça. O Arte na Praça saiu, eu vou correr o risco de apanhar aqui, na minha gestão como diretor de programação e produção. Fui eu que tirei o programa do ar.
Desculpe. Mas eu prefiro trabalhar com toda a franqueza, toda a transparência sempre. Isso é um princípio para mim. E a minha opção, na verdade, a gente fez um movimento grande naquela época na grade, e a minha decisão foi tomada porque ele era muito frágil mesmo, tecnicamente, sabe? Ele era muito irregular e tal. Não que os conteúdos não fossem relevantes, pelo contrário. Eu acho que esse programa existe ainda hoje, ele continua sendo... O projeto existe e ele ainda é gravado? Ainda Do ano passado, sim. Do ano passado. Eu acho que pode ser um bom momento para a gente tentar dar uma reempacotada nele. Quer dizer, pelo que você escreveu, ele já avançou muito, né? Mas pode ser um bom momento para a gente dar essa reempacotada. Eu adoraria ver até como é que ele está agora. Aliás, eu adoraria ver a produção toda da TVU hoje, para a gente enxergar que tipo de conteúdos a gente poderia desdobrar, se não na televisão diretamente nesse momento, na web TV, e como é que a gente pode contribuir para fortalecer conteúdos que sejam interessantes, que tenham determinadas fragilidades, para levar para a TV sim. Né? Por que não criar na faixa de programação da TV aberta um horário para os melhores programas do campo universitário? Entende? Pela inquietação do Rubem, eu já estourei aqui os meus créditos. Né? Por fim, a questão da descentralização. Acho que isso é uma coisa vital, de fato. Assim. É importante que a TV consiga constituir, se não for por essa rede de parceiros, uma estrutura de postos avançados, né, de sucursais, como se fala no linguajar jornalístico. Eu participei da Conferência Municipal de Cultura no ano retrasado, 2013, lá de Belo Horizonte. Fui eleito delegado para a Conferência Estadual de Cultura, participei dela. Éramos 400 delegados de todas as regiões do estado, discutindo política pública como um todo. E eu fui responsável, junto com um amigo de Cataguases, pela formulação de duas propostas da área de comunicação. Uma delas é a aprovação do projeto da Empresa Mineira de Comunicação, que tramita na Assembleia. Eu faço parte do grupo de trabalho que está tentando qualificar esse projeto. Deixo o convite para que vocês atentem para isso também. É um novo desenho, uma nova configuração jurídica para a TV e para a rádio que a gente está propondo para tentar eliminar as travas que a gente tem hoje. Nessa proposta que nós apresentamos na Conferência Estadual de Cultura, que foi aprovada praticamente por aclamação, a gente mencionava essa questão da importância de que a Rede Minas, o sistema público de comunicação, tenha bases no interior, né, tenha sucursais. Eu participei da formulação de um documento que serviu de base para o capítulo de cultura do programa de governo do Pimentel. E isso está lá também, isso foi levado ao programa de governo. E eu participei de um grupo de trabalho no final do ano, o pessoal da cultura moveu mais de 100 pessoas de todos os segmentos, que gerou um documento que foi entregue à equipe de transição do governo, e isso também está lá. Então não tenho dúvidas de que esse jogo de forças vai permitir que a gente avance em direção ao interior cada vez mais, e que isso se materialize de verdade, né? Enfim, gente, não sei se eu deixei alguém sem resposta, tem mais mas acho que ainda tem mais 3 perguntas. Mas o Rubem vai só... Desculpem por ter me alongado tanto. Não, tá tudo certo. Para continuar, não tem problema. Vai só falar para a gente poder continuar aqui. Tá. A gente pode continuar essa conversa também na van a caminho do aeroporto, quem quiser. Só agradecer o Felipe Amado e o Israel do Vale, né? E eu comentei que esse encontro, os violeiros e tal, tem uma palavra que vem muito, é a tal da solidariedade, né? Quando a gente vê essa organização dos violeiros conversando um com o outro, é muito perceptível a solidariedade. E aqui no caso é uma outra palavra, tanto em relação ao Felipe quanto ao Israel, que é generosidade. Os dois foram muito generosos em atender o convite. O Israel, inclusive, isso foi em novembro, acho que até antes da eleição, né, que eu comentei com ele que teria esse seminário, que falei a questão da presença dele, ele falou, eu estou lá. Depois disso a gente conversou, até que um dia eu tomei um susto, fiquei até triste, porque ele tinha sido nomeado para a Rede Minas.
E eu falei assim, putz, agora o Israel não vai mais, como é que o cara vai sair de Uberlândia, recém-nomeado, né? Mas que nada, quando eu liguei para ele assustado, né? Ele estava, não, como é que está o encontro aí, está organizando e tal. Então, assim, realmente foi de uma generosidade muito grande de entender. Isso também mostra que quando ele está falando de interiorização, ele não é um discurso lá de Belo Horizonte para o jornal para a gente ler aqui um release que veio, está acontecendo na prática. Estou feliz demais, porque, e outra coisa, viu? Esse encontro aqui, ele que pediu, não foi, ele vinha como produtor cultural independente, mas quando nomeado como presidente da Rede Minas, é por conta disso que entrou na grade de programação um pouco mais tarde, porque ele falou, não, vamos encontrar, porque eu estou com este projeto de prospectar possíveis, potenciais fornecedores de conteúdo para a Rede Minas. Eu estou agora indo buscar o secretário Oswaldo, que deve chegar às 1h20. A gente está marcado aqui para as 14 horas para começar, e é um efeito dominó, porque lá no Sabiazinho vai começar às 5. Nós temos um horário com TV e tal, então lá vai começar às 5. A palestra que começa às 14 horas, ela é imperdível. Se você é produtor cultural, se você pretende viver de cultura, e você está nesse enrosco que nós estamos da lei do incentivo, vale a pena, vai ser meia hora, mas vale a pena entender um pensamento que a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, uai, não é que isso, né? Sabe, parece que é tão simples, tão óbvio, e às vezes a gente não consegue perceber coisas do tipo. Então, o Marcelo Stravis, que vai estar aqui às 14 horas, o secretário vai depender também, nós estamos com um problema de teto, então talvez atrase, mas a gente está programado que ele vai entrar aqui entre 14h15 e 14h30, a gente está com ele, talvez tenha que almoçar no caminho, não sei se ele almoçou ou não. Almoço? Então, alguém quer almoçar? Então, assim, está com essa possíveis imprevistos acontecendo na programação por conta de voo e tal, mas eu acho que vai ser muito importante, né, essa conversa com o secretário, e que também vem trazendo um novo espírito, eu acho, é uma nova vibração que está aí, que eu acho que para a gente aqui de Uberlândia é muito importante. Então é só isso, apelar para que todo mundo esteja aqui às 14 horas em ponto, não percam a palestra do Marcelo Stravis, e depois, no final, a gente convidou a APP, Associação Profissional de Propaganda de Uberlândia, a ACIUB e a OAB. Essas três entidades, elas vão estar aqui, a gente está chamando de o olhar das entidades. Eles, inclusive, se quiserem, não precisam nem se pronunciar, não precisam nem falar nada. Mas o que a gente quer com a estada desse povo todo aqui é abrir uma conversa e tentar um arranjo produtivo para a cultura diferenciado com a cara que Uberlândia tem. Uma coisa nossa, vamos tentar gerar uma coisa própria aqui. Talvez a gente consiga ser modelo para as outras cidades. Então, não é uma coisa que está garantido, mas eles vêm aqui com essa intenção de entender nossas necessidades para que depois a gente possa sentar, conversar e propor um arranjo produtivo para a cultura com o apoio dessas outras entidades. Então é isso que vai acontecer à tarde, depois da fala do secretário. Tá? Então, obrigado, desculpa o mau jeito, desculpa atravessar tudo aí. Bom, aqui então, o senhor José. A Cristiane, que ia perguntar, já se sentiu contemplada com a resposta aqui. Passar para o senhor. Eu não sou da área, tá? Eu sou eleitor contribuinte, eu vou ler porque eu não consigo expressar. Sou eleitor contribuinte no início e consumidor pagante no final dos projetos culturais. Quem mais engessa a comunidade é a educação. Os alunos são robotizados para não refletir e solicitar seus anseios.